Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez, né, para a gente fazer o GC, né, que é de costume, todas as terças-feiras. Só que hoje, de uma forma diferente, hoje o nosso GC vai ser online, por conta das situações, né, das condições que a gente está vivendo, e a gente está vendo aí o nosso mundo, o nosso país, nossa cidade, principalmente, está passando. Então eu quero deixar aqui a graça e a paz para todos vocês, que a gente venha realmente ouvir, que a gente venha entender e que o Senhor venha me inspirar, que o Senhor venha dar palavras, dar sabedoria para que eu possa passar a palavra do Senhor e vocês tenham entendimento daquilo que vai ser passado. O estudo do GC de hoje, ele traz como tema um tópico muito forte. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. É o tema do estudo do GC de hoje, dessa terça-feira. Então, por que esse tema tão forte? E nós temos aqui em Mateus 5,13, que Mateus 5,13, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então veja só, o que é que a palavra diz? Que se esse sal não for um sal honrado, um sal bom, um sal lípido, ele não para nada irá servir. E também traz, né, quando se fala sal da terra, olha que palavra forte, o sal. O sal, o que quer dizer o sal no nosso dia a dia? O que quer dizer o sal no nosso dia a dia, na nossa rotina? Vamos imaginar o sal sendo um alimento, o sal trazendo ele para a alimentação. Vamos imaginar uma carne, um peixe, um frango, um ovo sem o sal. Que sabor ele vai nos dar? Que sabor a gente vai ter desses alimentos? Já deu para imaginar, né, gente, que o sabor desse alimento, sem esse precioso sal, como é que vai ser? Agora o Senhor traz para a palavra, para nós, seres humanos, sal da terra. Nós vamos ser o sal da terra. E a exposição do texto, ele diz aqui: depois de falar com os cristãos, Jesus passa a falar como eles devem manifestar sua natureza. Jesus compara seus discípulos ao sal, dizendo que se o sal perder o sabor, para nada mais servirá. O sal é um produto diferente de tudo aquilo sobre o qual ele é aplicado. Assim também é o crente no mundo. Ele deve ser diferente das demais pessoas. O sal possui como principal função a capacidade, vejam bem, a capacidade de impedir o apodrecimento, preservando por mais tempo um produto no qual foi aplicado. Do mesmo modo, o crente deve agir como um agente que impede que a podridão tome conta do mundo. Vamos imaginar, como eu já falei, uma carne, uma picanha, um alcatra, um frango sem o sal, sem uma geladeira. O que é que vai acontecer com esse produto? Não vamos levar nenhum dia para que isso venha se tornar um produto perdido, porque vai apodrecer. Faltou o quê? O sal. Mas se a gente colocar o sal, seja lá em que preciosidade for, no alimento, o que é que vai acontecer? Vai permanecer por mais tempo para o nosso consumo. Veja a importância do sal, como ele é importante no nosso alimento. E Jesus traz nós, seres humanos, pessoas como sal da terra. Por quê? Ele sabe, ele quer demonstrar e falar a importância
que o crente tem para a terra, sendo representado como sal. O crente, gente, que eu quero falar aqui, não quer dizer que seja as pessoas que são evangélicas. Todos nós, seres humanos, nós somos crentes. Por que somos crentes? Porque nós cremos em um ser que é o Deus poderoso. Então, a gente tem que estar bem ciente que todos nós somos crentes. Porque assim como o sal, ele perder o sabor, para nada servirá. E nós, se perdermos a nossa fé, para nada a gente vai ter mais força nem coragem de sobreviver. Então, eu vou deixar aqui só umas perguntas. O porquê do sal ser tão importante em nossas alimentações? Já passei a dizer, né? Por que o sal é importante? Qual o sabor do alimento, carne, feijão, arroz, ovo, frango, sem o sal? Qual é o sabor que esse alimento vai trazer para a gente sem esse precioso sal? Então, isso é a comparação que Cristo faz com o crente em sal da terra. E que se ele não for diferente, se nós não formos diferentes para impedir as maldades, a podridão do mundo, não teremos sentido nenhum de estarmos aqui na terra. Então, veja só, a gente tem uma função muito importante. Nós, como crentes, gente, não vamos entender que é só aquele que está na igreja, só aquele que foi batizado. Nós, como crentes, porque nós somos todos crentes, porque nós cremos em um ser. Nós cremos no Senhor, que é um ser mais alto da nossa vida. Amém. Aí vou deixar também aqui umas características que o crente, o evangélico, nós como crente, a gente deve ter para a gente ser e receber esse título, sal da terra. Tem como característica influenciar a sociedade. Como a gente vai influenciar? A gente vai chegar gritando, pisando, dizendo... A gente vai influenciar com nossas atitudes, com nossas ações, com nossas formas, com as nossas maneiras de chegar até a sociedade. Amém. Outra característica, devemos controlar e dominar a nossa forma de falar e como falar. Não adianta eu chegar em um local, você, uma mãe, um pai, chegar numa casa... E a gente encontrar situações e a gente começar a gritar, começar a ter sua autoridade sem ouvir e sem ter forma de falar. Porque o que a gente vai conseguir, na verdade, vai ser o quê? Aumentar mais a turbulência, as atitudes erradas, ou seja lá o que está acontecendo naquele momento. Então, a gente deve... saber falar e como falar para que as pessoas venham nos entender. Devemos estar sempre vigiando e compreendendo para não envergonhar a Cristo. Não adianta nós, sermos crentes. Não adianta nós sermos crentes e a gente não estar vigiando a cada dia. Nós devemos estar vigiando. Por quê? Nós somos espelhos, nós somos representantes, nós, além de estar nos vigiando, tem uma multidão que está de olho na gente vigiando. Eu estou dizendo isso, não é só o crente, mais uma vez eu volto. É nós como pai, nós como mãe, nós como tios, nós como avós, a gente tem que vigiar o que a gente está fazendo e que nós estamos comentando no nosso dia a dia. Por quê? Para não envergonhar nem aqueles que estão ali dependendo da gente e nem vir envergonhar a Cristo. Amém? Devemos sempre manter seus olhares na fé, como eu falei antes. A fé e a fé. Hoje, o que é que a gente tem que fazer? A gente não pode deixar, de forma alguma, de estar vigiando e manter a nossa fé.
Porque hoje, na verdade, a gente sabe que tem o Deus soberano, sabemos que tem a medicina, sabemos que temos nossos costumes, mas a gente não pode esquecer nenhum momento da nossa fé. Fé no amanhecer, fé no dia que vai passar, fé na noite, fé no dia que vai chegar novamente. Porque é através da fé que temos buscado força, buscado coragem e buscado saúde. Então, fé é em primeiro lugar em todo momento. Outra característica do crente é ser sempre humilde em suas atitudes. Eu quero deixar aqui, gente, que humildade não é dito com palavra. Não é o que eu falo, eu sou humilde. Não. Humildade é aquilo que os outros observam da gente. Não adianta eu dizer, eu sou humilde. Eu preciso que as pessoas que estão no meu convívio, estão meus arredores, vejam que eu sou uma pessoa que tem humildade. Porque quando eu passo a dizer que eu sou humilde, eu já não estou mais sendo humilde. Então, humildade é em primeiro lugar em suas atitudes. Para vir o quê? Ser o sal da vida, como a palavra trouxe hoje para nós. Devemos ser espelho perante a sociedade com caráter para ser visto com bons olhos para o grupo e para Cristo. É aquela coisa, né? O que é que as pessoas dizem sempre? Fulano é pai, fulano está ali cometendo, seja lá o que for, ou um erro. Vou dar um exemplo aqui, uma bebedeira, o uso de droga, uma prostituição, seja lá. O que é que as pessoas logo vão dizer? É o pai, é a mãe, é a avó. Então, os filhos vão ser a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos que ser espelho para nossos grupos, para os nossos dependentes, para aqueles que estão ao nosso redor. E para concluir, eu vou deixar aqui. Ser sal nos dias de hoje é grande desafio que os cristãos possuem em um mundo secularizado, em que o materialismo consome o coração de muitos. Se verdadeiramente cristão nesse mundo, é salgá-lo para retardar seu apodrecimento, preservando da imundícia de viver de modo desenfreado no pecado. Então, gente, o que quer dizer aqui que a gente tem que possuir a secularidade. A gente tem que estar dias em dias. Viveu 20 anos, tem que estar vigiando. Viveu os 30, 40, 50, 90, tem que estar para a gente ser visto como verdadeiros cristãos e não vir apodrecer, nem deixar os nossos arredores vir ser apodrecido e de modo desenfreado no pecado. A aplicação. É necessário orarmos, pedindo graça para nos tentarmos semelhante a Cristo. Em nosso pensamento, em nossas atitudes, em um tempo em que toda uma geração está decaindo moralmente, só então faremos a diferença. Então, hoje foi a palavra, né, que foi passada aqui para ser repassada para vocês. E eu espero que eu tenha deixado alguma coisa que vocês possam vir entender. Entender o que quer dizer sal na terra. Eu sou o sal da terra. Porque Jesus já disse, vocês são o sal da terra. E para que a gente possa ser e receber esse título dado pelo Senhor, a gente tem que ter todas essas características que eu falei e muitas outras. Obrigada, amém e tenham uma boa noite. Orar. Fiquem com Jesus. Orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, pedindo mais uma vez a Tua proteção, pedindo mais uma vez, Senhor, a Tua presença diante desse local, diante, Senhor, de todos os Teus filhos que vão ver, que vão ouvir esse vídeo. E aqueles, Senhor, que por uma razão ou por outra não vão poder ter acesso. Mas nós te pedimos, Senhor,
que venha até a nós, Senhor, venha até as nossas famílias, venha até os nossos lares, venha, Senhor, estar conosco nas nossas moradas e continua, Senhor, nos protegendo, continua, Senhor, nos dando fé, continua, Senhor, nos dando graça, força e coragem para nós podermos manter e representar a Ti como sal da terra. Grandioso Senhor, Pai, muito obrigada. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus, por o Senhor ter me dado condição de falar em Teu nome, a Tua palavra, para aquelas pessoas que vão estar assistindo, que vão estar ouvindo. Fiquem em paz e tenham uma boa noite, em nome de Jesus.